Oi, gente, aqui é a Sam, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje é terça-feira, dia 19 de agosto. Já é começo da tarde já, acho que 1 hora da tarde mais ou menos. E eu terminei minha leitura de David Copperfield hoje. Gente, quase um mês lendo David Copperfield, porque eu comecei a ler dia 24 do mês passado e terminei hoje. E assim, gostei da leitura, dei 4 estrelas pro livro, mas depois eu falo dele aqui no canal, gravo um vídeo só pra falar desse livro. E eu decidi ler outro livro desses que eu comprei recente, e eu peguei pra ler O Fantasma da Ópera. Nessa edição aqui, ó, que eu mostrei até o unboxing aqui pra vocês no canal. Minha edição é essa daqui da Pandorga. E, gente, eu fiquei surpresa quando eu abri, porque eu só tirei o plástico hoje. Porque, né, eu disse que ia deixar os livros no plástico até começar a ler. E eu tirei o plástico hoje. E assim, gente, olha isso aqui. É Hot Stamp que fala, né? Desta capa. Juro. Gente, essa edição é belíssima. E eu não fazia ideia do quão bonita era essa edição por dentro. Olha, folha de guarda. Por dentro ela é toda, sabe? Toda bem detalhada, tem imagens por dentro, gente. Ela é ilustrada, assim, muito bonita, muito bem feita a edição. Os inícios de capítulo, né? Tem imagens também. Assim, gente, tá linda, perfeita. Só que aí quando eu abri, eu também vi que ela vinha com brindes. Aí ela veio um marcador que tem a capa. É porque tá escuro a imagem, deixa eu tentar deixar mais claro. Tem o marcador com a capa. E veio esse postal. Gente, eu tô apaixonada desse postal, desse livro, juro, ó. Belíssimo, belíssimo. E também veio um pôster. Gente, também veio um pôster. Atrás ele é branco, tá? Veio um pôster da capa, assim. Gente, eu achei linda, 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 linda. Eu não conheço tanto a história do Fantasma da Ópera. Primeiro, porque quando eu era criança eu tinha medo. Eu tinha medo, então eu não... Eita! Pronto. Então eu não consumia igual as adaptações dos outros clássicos que a gente consome desde criança. Eu não consumia do Fantasma da Ópera. E depois, quando eu fui crescendo, eu não fui atrás também de consumir, porque eu já pensei assim, um dia eu vou ler o livro, e aí depois que eu ler esse livro, eu vou procurar as adaptações, as peças e, sabe, e tudo mais. Então eu esperei, fui paciente, esperei, e veio aí, vou ler agora finalmente. Essa edição que eu tenho tem 301 páginas, mas não são 301 páginas de história, a história do livro acaba um pouquinho antes, que dá pra ver, acaba na página 279. Então é uma leitura que não é uma leitura gigante, mas que por ser um clássico, né, às vezes a gente lê um pouquinho mais devagar. Eu não sei como é que vai ser minha leitura dessa edição, mas eu tô empolgada. Gente, eu tô chocada, eu tô muito encantada com a beleza desse livro. Ele é muito bonito, os detalhes dele. Então é isso. Ele é capa dura, tá, gente? Caso alguém queira, né, essa edição também, ó, a box dele é mais molinha, mas é bem resistente. Caso alguém queira essa edição, eu vou deixar o link aqui embaixo, né, porque se você comprar usando o link aqui do canal, eu ganho pequena comissão e você não gasta nada mais com isso e você ajuda aqui na manutenção do canal. Então é isso. Olha, tô encantada, tô encantada. Vou começar a ler hoje. Provavelmente eu não vou ler tanto hoje, até porque, né, eu já li no período da manhã e terminei o David Copperfield. Mas eu vou tentar começar ele hoje e eu vou atualizando vocês sobre, né, minhas considerações sobre o que eu tô achando dessa leitura. Oi, gente, voltei pra atualizar vocês e hoje é dia 20, quarta-feira. E eu cheguei no capítulo de 3 capítulos. 3 não, 4. Cheguei na página 62. Li até a página 62, né? Do Fantasma da Ópera, né? E vamos lá falar as primeiras considerações do livro. Primeiro, é como se o escritor aqui
estivesse fazendo um registro e contando a visão dele sobre a história do fantasma, né? Tipo assim, ele criou a história do fantasma da ópera. Não, é como se ele estivesse narrando a visão dele sobre os fatos que aconteceram. É meio que isso. E aqui, nesses primeiros capítulos, a gente tá acompanhando os personagens ali que fazem parte da ópera, né, de Paris, as bailarinas, as pessoas que cantam e tal. E os diretores, todo mundo que tá por trás ali, os funcionários no geral, que estão por trás do teatro. Os diretores estão mudando. Por exemplo, os primeiros diretores estão se aposentando e novos estão tomando o lugar deles. Esses diretores novos não acreditam no fantasma. Então, eles não acreditam e eles ficam negando ali muito. E os funcionários, eles todos acreditam e eles ficam falando das aparições que os fantasmas fazem, de como o fantasma da ópera é, isso e aquilo, sabe? Então, nesse primeiro momento, os diretores estão ali negando a existência do fantasma, eles não estão acreditando. E estão assim ali, indo pra todo mundo, por exemplo, todo mundo diz, o fantasma é assim assado, ele faz isso, tal coisa, as exigências dele, oh meu Deus do céu, que são, deles são tais, e eles dois não acreditam de jeito nenhum. Então a gente vai acompanhar essa parte, todas as pessoas que estão ali no teatro acreditando e esses dois novos diretores não acreditando. Já aconteceu aqui na história de um dos funcionários, dos antigos funcionários, e todo mundo ficou, ai meu Deus, ali muito alarmado, sabe? Mas todo mundo já sabia quem era. A gente começa, um pouco apresentado assim nesse início, fora esses personagens, né, fora os funcionários, o início do triângulo amoroso que vai acontecer ali aqui nessa história. Que é o irmão do conde, e a cantora de ópera, né? Que é uma das personagens ali que tá envolvida nesse triângulo, que o fantasma ama ela, isso e aquilo. Mas só foi bem rapidamente que a gente foi apresentado a esses personagens. Tô gostando da história como se fosse uma fofoca sendo contada. É como se fosse uma fofoca sendo contada. E é bem fluido, assim, a escrita dele é bem fluida. Eu não sei se porque eu já tava lendo um livro clássico e a pegada da escrita sempre é, né, mais parecida assim. Mas a edição tá muito boa, sabe? A tradução não tá ruim. Até agora eu não encontrei erro de português, nem nada. Então tá sendo bem legal. Li pouquinho, né? Li 20%. E vamos ver aí o que vai mais pra frente. Mas até agora eu tô gostando da história. Oi, gente, voltei. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira ainda tá no período da manhã, deve ser umas 10 e pouquinho. E eu voltei pra atualizar vocês sobre uma coisa daqui da leitura do Fantasma da Ópera. Eu tô na página 110, já li essa parte aqui todinha. Que, assim, não é propriamente sobre o livro, mas sobre o contexto de livros clássicos, o que eu percebo. Muitas vezes eu percebo que os homens, os personagens de livros clássicos, né, livros que foram escritos em outra época tal, eles são retratados, né, mostrados na história como homens que falam muito sobre o que eles sentem, muito sobre os sentimentos deles. O que eu acho que é um grande contraste em relação a atitudes e falas que nós vemos hoje em dia, principalmente, né, nas redes sociais. E o que eu percebo é que os sentimentos desses homens, a forma que eles mostravam, que eles mostram, né, que é retratado nos livros, é muito, sabe? Uou! É muito, sei lá, alegórico. Eu não sei se alegórico é a palavra certa a botar aqui nesse contexto. É muito pra cima, não sei, não consigo achar outra palavra. Eu falei em vídeos passados sobre o sofrimento do jovem Werther, né? Que eu achava que ele era muito sentimental, ele sentia muito, ele falava muito.
no sentido de chorar, no sentido de, sabe, chorar e falar e se jogar aos pés da mulher e falar o que ele sente e rasgar o coração. E rasgar o coração e não conter lágrimas, isso e aquilo. Eles demonstram muito em todos nesses livros. E aqui também é um desses livros o que o personagem faz isso. Na última atualização que eu falei com vocês, eu falei sobre o início do triângulo amoroso que poderia estar acontecendo. E realmente acontece isso aqui, mas não é porque a personagem está dividida entre duas pessoas. A personagem, a Christine, ela é uma menina de 18 anos. E o Visconde, o Raul, que é o interesse amoroso dela, é um rapaz de 20 anos. Então eles ainda são muito jovens. E tem esse anjo da música ali, o fantasma da ópera que tá ali atrás, que tá num pano de fundo, que demonstra ser louco pela Christine, e que quer possuir ela e que ela seja exclusivamente dele de um jeito ou de outro. Por que eu tô dizendo isso? A gente tá entrando numa parte da história, numa parte do livro, em que depois de todas aquelas exigências do fantasma da ópera sobre o contexto da ópera ali, ele também tem as exigências dele com uma pessoa, com a moça, né, a figura da Christine, que é uma cantora e uma bailarina ali da ópera de Paris. Então ele se apresenta para ela como o anjo da música que ela esperava receber desde criança por causa de coisas, de histórias que o pai dela contava para ela. E ele se apresenta para ela dessa forma, só que ele é bastante autoritário com ela e tem um sentimento muito grande de posse em relação aos sentimentos, ao amor da Christine aqui na história. Então fica esse impasse ali entre os personagens, o que torna um pouco de um triângulo amoroso, em que o topo é a menina, onde estão esses dois homens, né? Posso dizer assim, esse fantasma e esse outro rapaz, em busca da afeição da Christine. E a gente vai vendo o contraste desses dois homens sendo devotos a ela. Enquanto o Raul é um devoto com um amor muito muito submisso a ela, ele gosta dela e tal. Apesar dele ter falas e se valer da sua posição social, de que homens que eram viscondes, que eram condes, que eram duques, se valiam ali para tratar muitas vezes as mulheres com algumas certas falas. Tem o anjo da música, que é o fantasma da ópera ali, que é um sentimento de posse muito grande com essa personagem. Então é isso, eu só queria falar dessa questão sobre o quanto os personagens masculinos nas histórias, no geral, né, que eu vejo nos clássicos, eles são bastante eloquentes com suas falas. Eles falam demais sobre o que eles sentem, sobre os sentimentos deles e não poupam lágrimas e se jogar aos pés. E se jogar aos pés das mulheres amadas ali na história. E eu acho isso um ponto, assim, que eu já percebi em vários romances. Que será que era uma coisa presente realmente na época, ali no contexto social que, né, que acontecia, as pessoas tinham uma forma diferente de falar ou não. Aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, as comparações. Aí eu fiquei pensando que algum desses caras nos livros, eles são aqueles meninos que a gente escuta áudio vazado aí na internet, que faz muita besteira, faz muita merda, aí manda áudio pra pessoa, pra mulher que ele gosta. Ai meu Deus, chorando. Se você não ficar comigo, eu vou morrer, eu vou me matar. Olha o que você faz comigo. Você não tem sentimentos, sabe? Eu lembrei muito disso na hora. Eu fiquei, meu Deus, agora numa passagem que eu li, onde o Raul ele pega e começa a chorar e fala sobre os sentimentos dele e meio que ataca a Christine. Aquele eu gosto de você passivo-agressivo.
sabe? Igual esses caras fazem pra tentar manipular, sabe? Os sentimentos. E os meninos ficam mandando um áudio no WhatsApp de se você não ficar comigo, eu vou morrer, eu vou me matar, não sei o quê. Olha o que você faz. Basicamente isso. Eu lembrei disso, eu fiz essa estranha comparação aqui, meu Deus do céu. Mas é isso. Tô na página 110, como eu disse. Não cheguei ainda, tô em uns 30% do livro, ainda falta, né? Ainda falta bastante. Mas tá sendo uma leitura legalzinha. Tá sendo uma leitura boa. É dividido em duas partes, tá? Então, quando eu terminar a parte 1, eu volto aqui pra falar com vocês. Antes de começar a parte 2. E outra coisa que tem ali no pano de fundo, né, desse livro, é um pouco daquele tom mórbido, daquele tom de assombração. Eu não sei se vocês já leram Drácula, que Drácula sempre fica ali um pano de fundo de mistério e de assombração, e que aquele ser está à espreita a todo momento. E aqui na história também eu sinto isso, que a todo momento o fantasma ali está à espreita de todos os personagens, de todos os lugares, seja dentro da Ópera de Paris ou seja em ambientes fora, sabe? Ele sempre está ali à espreita nos cantos e assombrando todo mundo e pegando toda a história e moldando da forma que ele quer. Porque parece que o fantasma aqui, ele molda muito todas as atitudes dos personagens ao bel prazer dele. E é isso, gente. Eu vou continuar lendo. E depois eu volto aqui para atualizar vocês as minhas considerações mais, né, daqui para frente sobre a leitura. Será que dá pra eu partir do pressuposto que todo mundo, menos eu, já sabia de toda a história do Fantasma da Ópera e eu falar com spoiler do livro? Acho que posso, né? Então, eu acabei a primeira parte agora, tá? Vou começar a parte 2, como eu falei pra vocês que eu ia voltar aqui pra atualizar vocês. E eu vou dar um spoiler da história. Eu vou falar uma coisa que acontece aqui na história, no encerramento dessa primeira parte. Que se você não quer pegar spoiler, pule a parte do que eu vou falar agora, né? E vá pra essa minutagem que eu vou deixar aqui na tela, se você estiver disposto a continuar assistindo o vídeo. Então vamos lá. Gente, acabei a primeira parte do livro. E o livro acabou. Eu disse que tava tendo aquela aura de todo suspense e tal. E realmente tem. Eu acho que esse livro. Eu vou até olhar depois se esse livro entra naquela parte dos góticos, né, e tal. Porque ele é um livro mais recente, ele não é um livro tão, né, como Drácula, Frankenstein e tal. Mas eu acho que ele pode entrar nessa parte dos livros góticos. A gente foi sendo apresentado ao motivo, né, do que o fantasma fazia, o que ele fazia, e de quem era esse fantasma da ópera e como ele era, e né, tudo que ele fazia lá. E também a gente foi foi apresentado a parte dele mais ativo, dele aparecendo mais ali, ele não ficando só no plano de fundo ali, assombrando todo mundo. A Christine, ela conta sobre quem ele era, qual era a relação exata, assim, real dela com ele, das coisas que ele fazia com ela, por exemplo, que ele aparecia, e ele meio que foi jogando ali com a mente dela, e moldando ela para fazer o que ele queria, e ela, por medo dele, apesar de tudo, ela fazia, e mesmo assim ela se sentia de certa forma atraída, meio que pelo poder que ele tinha e o que ele podia fazer. Aí ela conta tudo isso pro Raul, e eles decidem fugir. Só que ela diz assim, ó, antes da gente dar no pé, antes da gente fugir, eu vou cantar uma última vez, eu vou cantar uma última noite pra ele, porque senão, se eu for embora, ele vai enlouquecer, sabe? E aí, ela vai lá cantar a última vez, e quando ela canta pela última vez, ela simplesmente desaparece do palco. Puff, aparece uma luz
E ela some, ela é sequestrada, ela some e desaparece. E todo mundo fica ali no estado de loucura, todo mundo fica louco. E aí acaba a primeira parte. Um pouquinho antes dessas coisas acontecerem, que eu me lembrei aqui agora, quando ela tá contando pro Raul tudo que ela descobriu sobre ele, tudo que ele já fez com ela ali, né? Que tem uma hora que ele também sequestra ela antes e leva ela pro subsolo lá da Ópera de Paris e tranca ela num quarto, numa casa, sei lá. Que ela vai contando pro Raul do mesmo jeito que ela tava ficando muito impressionada com tudo que aconteceu. O Raul começou a ficar também impressionado. É como se ele, de certa forma, passasse também a ficar assombrado, mais do que ele já estava ali pelo fantasma da ópera. Então é isso. Essa primeira parte. O vídeo até a finalização da minha primeira parte já ficou gigante, né? E agora eu vou começar a parte 2. E aí, eu acho que quando eu terminar o livro, eu venho aqui falar com vocês, ou se acontecer alguma coisa muito chocante, aí eu venho atualizar aqui esse vlog. Mas vou começar agora a parte 2 e depois eu venho falar com vocês. Gente, voltei pra atualizar vocês, porque eu tava assentando o livro na minha mente. Eu terminei a leitura do Fantasma da Ópera. Terminei na quinta-feira mesmo. Foi quinta, meu Deus, que eu tava lendo. Foi na quinta-feira mesmo. No último dia que eu atualizei aqui pra vocês, eu terminei à noite a leitura do Fantasma da Ópera. Eu fiquei lendo até um pouco mais tarde e consegui finalizar a leitura. Aí no sábado, eu pensei assim, não, eu vou tentar assistir alguma adaptação. E aí eu faço a comparação da adaptação com o livro, né? Digo o que eu gostei, o que eu não gostei. E fui assistir a adaptação de 2005, eu acho. Que é uma adaptação que tá disponível no Prime. Gente, eu assisti 20 minutos e desisti. Não deu pra mim. Não deu pra mim. A adaptação dessa adaptação, acho que é 2005 mesmo. É a adaptação do musical. E, gente, eu detesto musical. Musical não é pra mim. Não é pra mim. Eu não assisti nem o Wicked, que eu comecei a assistir e desisti também. Pra mim não dá, gente. E se for uma coisa que toda hora os personagens cantam, tem que ser desenho. Porque na minha cabeça desenho ainda funciona. Mas a vida real, sabe, realidade, não dá pra mim, não deu. Aí eu não consegui assistir a adaptação, parei de assistir. E é isso, ficou por isso mesmo, eu não assisti a adaptação. E vamos falar do que eu achei do livro. Gente, eu gostei da leitura. Não era nada do que eu esperava. Eu achava que seria um livro muito assustador, porque quando eu era mais nova eu sempre via a imagem das adaptações bem antigas, aquela de 1900 e bolinha, em que a galera era toda, sabe, bem louco. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né, como eu já disse pra vocês. Mas eu finalizei o livro, gostei da leitura. É como se a gente estivesse lendo uma fofoca. Eu achei que no geral é como se a gente estivesse lendo a fofoca. Eu não sei como se pronuncia o nome do autor, Gaston Leroux, não sei. Mas é como se, como eu disse, esse livro aqui não é, por exemplo, uma narrativa, assim, é uma construção. Não, é o autor, o escritor, contando do ponto de vista dele mesmo os fatos, sabe? É assim, eu tô contando pra vocês o que eu achei do livro. A mesma coisa o autor contando pra gente a versão dele da história do Fantasma da Ópera. É isso. Por causa disso, o livro se torna um pouco mais dinâmico, sabe? A leitura se torna mais dinâmica. Eu acho que se a gente tivesse na cabeça dos personagens ali da história, ia ficar um pouco cansativo algumas partes. E eu acho que também um pouco mais dramáticas e melosas. Mas como não era desse jeito, o livro não foi tão dramático assim. Sabe? Por exemplo, se a gente tivesse na cabeça da Christine, lá, a menina a mocinha aqui do livro, eu acho que a história seria muito mais dramática. Mas eu gostei. Eu fiquei surpresa com alguns personagens aqui da história. Mas a construção, assim, deles foi boa, sabe? O final pra mim foi assim, nossa, eu não esperava por aquele final. Eu achei bem surpreendente. Triste. O final foi triste, sabe? Mas foi surpreendente. Aqui a gente encontra, né? Tem aquela aura, aquele mistério. Áurea.
aquele mistério ali na história. A gente fica muito curioso, fica instigado pra saber qual é a próxima cena, qual é o próximo passo, o que vai acontecer. Mas eu gostei, tá? Recomendo a leitura. Não é uma leitura que pra mim foi, meu Deus, maravilhosa, não, mas foi uma leitura que foi bom pra passar o tempo, foi uma leitura rápida. Entrou aí pra mais um dos clássicos, né, que eu li, que eu sempre tive curiosidade pra saber a história e tal. Então eu gostei, valeu a pena, foi bom. E eu indico muito a leitura do Fantasma da Ópera. Eu já falei uma parte com spoiler, então eu acho que não precisa eu estar falando dar outros spoilers aqui da história também, né? Porque eu fico assim pensando, todo mundo já conhece, mas também tem gente que ainda não conhece, né? Como eu, então nem tudo a gente precisa estar falando. Mas eu gostei, sim, indico a leitura sim. Essa edição aqui da Pandorga também, muito boa, uma edição bonita, a tradução não tá ruim, não tá confusa. Tá uma edição muito bem feita. No final tem algumas curiosidades ali sobre a história, sobre o livro e tal. Como se fosse uma nota do autor, né? Sobre o que ele achou da construção da história ali. Mas é isso, gente. Gostei. Minha leitura... Eu vou mostrar pra vocês outro livro que eu tô lendo agora, que eu comecei. Só pra mostrar aqui mesmo. Tô lendo Viola Davis, gente. E Busca de Mim. Eu comecei a ler ontem. Ontem foi segunda-feira. Ontem foi que dia? Deixa eu ver. Hoje é dia 26/8. Comecei a ler ontem, dia 25. E eu li um pouco. Li 4 capítulos. E parei porque... como é que se chama? Não deu pra continuar a leitura no físico. Aí eu peguei outro livro que eu tava lendo que eu comecei a ler no Kindle e eu só tenho umas 2 páginas. Que foi Na Colônia Penal, do Kafka. Gente, que coisa louca! Eu nunca tinha lido Kafka. Essa, na verdade, é uma novela. É uma novela do Kafka. E geralmente todo mundo começa a ler ele pela Metamorfose e tal. Eu até tenho esses livros também no Kindle, porque todos eles, na edição da Antofágica, estão disponíveis no Kindle Unlimited. Aí eu até tenho, mas aí eu não, vou ler Na Colônia Penal, algumas indicações e tal, e fiquei curiosa. Mas gente, é tão rápido, né? Porque é uma novela, é um livro rápido, uma narrativa assim rápida, mas bem surtada assim da cabeça. Como eu não vou falar em nenhum outro lugar sobre essa minha leitura, por exemplo, não vou fazer um post no Instagram nem nada, já vou botar aqui nesse vídeo também. Na Colônia Penal do Kafka, a gente acompanha um personagem ali, um visitante que foi para uma colônia penal, ver qual é o modo de punição, de execução que eles têm ali para os crimes daquelas pessoas. Quem está sendo condenado não sabe nem o motivo do porquê está sendo condenado e também não sabe qual a pena, a condenação. Então você fica assim, sabe? Uma coisa bem confusa, bem louca ali na cabeça. Só que é de uma violência, de uma brutalidade muito, muito grande. O condenado não sabe o crime que ele cometeu e ele nem sabe a pena do crime que ele vai receber. Então fica essa coisa assim e um pouco bem violenta, real. E a gente é apresentado a essa máquina que é onde executa a pena dessas pessoas, né, desses condenados, que literalmente as pessoas vão ser castigadas sentindo na pele o crime delas. Por exemplo, se o caso, né, do que é apresentado ali na narração, um soldado desrespeitou um oficial, então vai ser registrado na pele dele que ele vai ter que honrar os seus superiores. Só que a forma que essa punição é aplicada é pra, sabe, desviver a pessoa. Então fica ali aquela tortura. Já tem a tortura psicológica da pessoa não saber e tem aquela tortura física ali com a pena máxima que vai chegar ao derradeiro fim. E a gente é apresentado a isso e o superior, a pessoa que tá ali à frente, ela tem prazer
e mostrar, em falar como essa máquina funciona, como isso tudo vai acontecer, sabe? Então é bem louco, assim. É rápido, então a gente só vai ver ali. É como se tivesse só uma cena e. Mas é muito cru, sabe? Mas eu acho que vale a pena, assim, a leitura, até porque é uma leitura rápida também. Eu acho que vale a pena a leitura, mas é muito louco a gente pensar nisso, né? A gente pensar nesses meios que alguns lugares podem realmente usar essas formas de tortura, de condenação e de punição para as pessoas que eles, né, julgam cometerem certos crimes. Luna mexeu o tripé. Mas eu acho que é isso, né, sobre esses livros, né? O Fantasma da Ópera, o Na Colônia Penal, né, do Kafka, e esse daqui, Em Busca de Mim, da Viola, que é o livro que eu tô lendo agora. Depois eu falo mais com vocês sobre, né, no resumo das leituras do mês e tal. Mas eu tô gostando, gente, eu li bem pouquinho e eu já marquei muito. Tem essas 4 marcações aqui de post-it, mas eu tô riscando muito esse livro. Tem muitas outras coisas que eu só tô passando lápis assim, sabe? E riscando e não tô botando destaques de post-it, mas que tá sendo uma leitura muito boa. Não sei porque eu demoro pra ler certos livros que no final, quando eu paro, eu penso, nossa, são livros tão legais. Eu queria saber, se você tá assistindo esse vídeo até aqui no final, se você topa, o que vocês acham da ideia da gente montar um clube de leituras coletivas aqui no canal. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, se você gosta da ideia, comenta aqui embaixo, me fala o que você acha, que aí a gente pode, que eu vou organizar um clube de leitura. Tô pensando, eu queria muito um clube de leitura pra eu ter como compartilhar mais as minhas leituras e interagir mais com outros leitores, que eu sinto muita falta disso. E eu queria saber disso com vocês. E eu tenho várias listas de leitura de livros que eu acho assim que são sempre muito bem recomendados e que eu sempre tenho muita vontade de ler. E aí eu consigo escolher esse livro com vocês, né? E a gente vai trocando a ideia. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acham, se vocês topariam participar, se você tem alguma indicação de livro que você acha que é muito legal e que você acha que geraria uma conversa legal, uma troca legal ali com outras pessoas, ou que você acha que faz o meu estilo, comenta aqui embaixo, tá, gente? Mas é isso, se você é novo, se você é nova e ainda não tá inscrito aqui no canal, já se inscreve, não esquece de deixar o like, me segue lá no Instagram, né, que eu eu sempre tô mais ativa por lá em relação aos stories, atualizo vocês mais em tempo real sobre os livros que eu tô finalizando. Mas é isso, gente, obrigada por assistir o vídeo, beijinho, tchau!